No coração do Egito Antigo, a espiritualidade não era apenas uma crença, era o próprio pulsar da vida. Cada nascer do sol era um ato sagrado, cada sopro do vento, um sinal dos deuses. Hoje vamos mergulhar na rotina espiritual dos egípcios, descobrir como eles se conectavam com o divino, como entendiam o sagrado no cotidiano e como suas práticas moldaram uma das civilizações mais fascinantes da história. Prepare-se para caminhar por templos banhados de incenso, ouvir preces que atravessaram milênios e compreender como, para o egípcio, viver era um ato de adoração. Se você gosta de conhecer o lado humano e espiritual das civilizações antigas, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque agora vamos começar nossa jornada pelo Egito espiritual. O primeiro raio de sol sobre o horizonte egípcio não era apenas o início de um novo dia, era o renascimento do próprio deus Ra. Quando a luz dourada se espalhava pelas areias e tocava as colunas dos templos, os egípcios acreditavam que o Criador havia vencido mais uma vez a escuridão do caos, garantindo o equilíbrio do mundo. O amanhecer era, portanto, um momento sagrado. Cada clarão era uma promessa de continuidade, e cada sombra dissipada era vista como um triunfo do divino sobre as forças que ameaçavam a ordem. Os sacerdotes dos grandes templos despertavam antes do sol. Suas rotinas eram tão rigorosas quanto sagradas. Silenciosos, banhavam-se nas águas frias do Nilo, acreditando que essa purificação lavava não apenas o corpo, mas também o espírito, preparando-os para servir aos deuses com coração limpo. Depois, vestiam túnicas brancas impecáveis, símbolo da pureza e da luz de Ra, e caminhavam em direção ao templo, enquanto o céu ainda se tingia de vermelho. Cada passo era uma oração, cada respiração, um ato de devoção. Quando o sol finalmente surgia por completo, os portões do templo se abriam para o primeiro ritual do dia. Os sacerdotes entoavam cânticos que ecoavam pelos corredores de pedra, misturando-se ao som dos pássaros e ao murmúrio do vento entre as palmeiras. O ar se enchia com o aroma do incenso de mirra e canela, uma oferenda simbólica que alimentava os deuses com fragrâncias celestiais. No altar, as estátuas divinas eram cuidadosamente lavadas, perfumadas e vestidas com tecidos finos. Para o olhar moderno, podia parecer um gesto cerimonial. Para o egípcio, era um reencontro íntimo com o divino, como acordar o próprio Deus para um novo dia. Enquanto isso, fora das grandes construções, a vida comum também começava sob a luz sagrada. Nas aldeias e pequenas casas de adobe, famílias inteiras participavam de seus próprios rituais. Em um canto da casa, um pequeno altar de barro ou pedra guardava figuras simples de deuses protetores, como Bes e Taueret, guardiões do lar e da fertilidade. Antes de começar o trabalho no campo, o pai da família acendia uma lamparina. A mãe colocava um pedaço de pão como oferenda e as crianças juntavam as mãos em prece. Não era preciso estar em um templo para encontrar o divino. O sagrado estava ali, no cotidiano, no gesto de agradecer ao sol e pedir que o dia fosse justo e fértil. Os agricultores, antes de tocar a enxada, olhavam para o leste e faziam silêncio por um instante. Acreditavam que o primeiro olhar ao sol trazia bênçãos, que Ra via seus filhos e lhes concedia força. As águas do Nilo, refletindo a luz dourada, eram vistas como espelho do próprio céu. E quem bebia ou se lavava nelas, nesse momento acreditava renovar a alma. O rio era o sangue dos deuses correndo pela terra, sustentando não apenas a vida física, mas também a espiritual. Dentro dos templos, o som das orações seguia um ritmo hipnótico. Cada sílaba pronunciada tinha poder. Era o Reka, a força mágica contida nas palavras. Quando o sumo sacerdote recitava as fórmulas antigas, acreditava-se que o universo inteiro respondia em harmonia. O que era dito não se perdia no ar. Era um ato criador,
um modo de manter o mundo funcionando. Sem os rituais diários, o sol não nasceria, o Nilo não subiria, a colheita não viria. Tudo estava ligado ao equilíbrio mantido pela devoção humana. Nas cidades maiores, como Tebas e Mênfis, o amanhecer espiritual era grandioso. Centenas de sacerdotes se moviam em perfeita ordem, enquanto escribas registravam os detalhes das oferendas. Flores de lótus, vinho, pão, leite e carne. A vida era contada em ciclos de luz e sombra, e cada manhã representava o retorno da esperança. Os templos se tornavam o coração pulsante do Egito, onde o visível e o invisível se encontravam em um mesmo instante. Mas mesmo nas horas mais humildes, longe das paredes esculpidas e dos cânticos solenes, o sentimento era o mesmo. O Egito despertava com um só propósito: manter viva a ordem do mundo, a Maat. Viver em harmonia com ela era o dever mais sagrado de todos. Ao lavar o rosto nas águas do Nilo, ao erguer os olhos ao sol nascente, cada homem e mulher renovava o pacto com o universo. E assim o dia nascia sobre as areias eternas, tingindo o deserto de ouro e a alma de fé. Para o povo do Nilo, o amanhecer não era apenas o começo de um ciclo, era o lembrete diário de que a vida em si era um ato espiritual. E enquanto o sol subia no céu, Ra seguia sua jornada, observando seus filhos que, em silêncio ou em cânticos, celebravam o dom de mais um dia sob a luz divina. A vida no Egito antigo era um grande templo a céu aberto. Tudo, desde o modo de colher o trigo até o jeito de falar com um vizinho, tinha uma dimensão espiritual. Para o egípcio, o mundo não era dividido entre o sagrado e o profano. O divino estava em cada gesto, em cada respiração, em cada partícula de poeira iluminada pelo sol de Ra. Essa presença constante dos deuses moldava o modo de viver e pensar. O Egito era um vasto cenário onde homens e deuses caminhavam lado a lado, e cada ação humana tinha um reflexo no equilíbrio do cosmos. Os egípcios acreditavam que a ordem do mundo era sustentada por um princípio essencial: Maat, a deusa da verdade, da justiça e da harmonia. Viver de acordo com Maat significava agir com retidão, respeitar as leis da natureza, tratar o próximo com justiça e cumprir os deveres perante os deuses. Quando alguém se desviava dessa harmonia, o caos, simbolizado por Isfet, podia romper o equilíbrio, trazendo desgraças, fome ou enfermidades. Assim, a espiritualidade não era uma escolha, mas uma responsabilidade compartilhada entre todos. Manter a Maat viva era tão vital quanto o próprio ar que se respirava. Nas cidades, os templos eram o centro espiritual e administrativo da vida egípcia. Eles funcionavam não apenas como locais de culto, mas também como escolas, armazéns, hospitais e bibliotecas. Os sacerdotes que ali serviam não eram simples religiosos, eram guardiões da ordem divina. Viviam sob regras estritas de pureza. Banhavam-se várias vezes ao dia, raspavam o corpo para evitar impurezas e comiam alimentos cuidadosamente preparados. Tudo em sua rotina tinha um propósito espiritual, pois acreditavam que até o menor descuido podia interromper a comunicação com os deuses. Os rituais dentro dos templos seguiam uma sequência quase perfeita, marcada pelo som de tambores e recitações antigas. O ambiente era envolto em sombras e aromas de incenso, e o ar parecia vibrar com a energia das orações. Cada objeto, desde o cálice de ouro até o bastão do sacerdote, tinha um significado simbólico. Nada era casual. Os gestos, as palavras e até o ritmo das respirações eram cuidadosamente preservados por gerações. Tudo o que se fazia ali era, no fundo, uma tentativa de manter a Maat em equilíbrio. Uma forma de garantir que o sol nascesse novamente, que o Nilo fluísse e que o Egito permanecesse protegido. Os escribas também ocupavam um papel espiritual, mesmo sem serem sacerdotes.
Eram os intérpretes da sabedoria divina, os que traduziam o pensamento dos deuses em palavras humanas. A escrita hieroglífica para eles era um dom sagrado, pois acreditava-se que cada símbolo carregava um poder mágico. Escrever era literalmente dar vida àquilo que se registrava. Quando um escriba copiava um hino a Ísis ou uma prece a Osíris, ele não apenas preservava uma tradição, ele renovava o próprio poder da divindade. Na vida cotidiana, a espiritualidade se manifestava em gestos simples, mas profundos. Antes de comer, muitos agradeciam aos deuses pela colheita e pela água do Nilo. Antes de dormir, acendiam lamparinas em homenagem a Anubis, pedindo proteção contra os espíritos do submundo. Quando um artesão esculpia uma estátua, fazia-o em silêncio, recitando mentalmente preces a Ptah, o deus criador e patrono dos artesãos. Mesmo o ato de cozinhar tinha um valor simbólico. Preparar o alimento era participar da criação, transformar o que vinha da terra em sustento e gratidão. Em todas as atividades, havia a certeza de que os deuses observavam, não com o olhar punitivo, mas como pais atentos que desejavam ver seus filhos vivendo em equilíbrio. Quando alguém mentia, desrespeitava a palavra dada ou agia com injustiça, dizia-se que estava ferindo a Maat, e isso não afetava apenas o culpado, mas o tecido espiritual de todo o Egito. A harmonia coletiva dependia do comportamento individual. Por isso, até nas pequenas decisões, buscava-se agir de forma justa e verdadeira. A espiritualidade também estava presente nas relações humanas. O casamento era um ato de equilíbrio, não apenas entre duas pessoas, mas entre o homem e o universo. Criar filhos significava perpetuar a ordem divina. A amizade era vista como um reflexo da confiança entre os deuses. Tudo no Egito girava em torno dessa noção de reciprocidade cósmica, a ideia de que o bem feito retornava e o mal praticado se voltava contra quem o gerava. Em determinados dias do calendário, dedicados a divindades específicas, a população parava suas atividades para prestar homenagens. Os templos se enchiam de música, oferendas e danças. Era o momento em que o sagrado deixava de ser distante e se tornava parte da festa, do riso, da vida. Para os egípcios, celebrar era também rezar. O prazer e a devoção não eram opostos, mas expressões diferentes de uma mesma fé. Assim, a presença dos deuses não se limitava ao templo ou ao altar. Ela estava no campo, nas margens do rio, nas conversas e até nos sonhos. O Egito era uma nação que respirava espiritualidade, onde o invisível era tão real quanto o visível. A cada amanhecer, os homens e mulheres do Nilo se lembravam de que eram parte de algo maior, uma engrenagem divina que movia o sol, guiava as águas e mantinha o equilíbrio do mundo. Viver em harmonia com Maat era o segredo da eternidade, e os egípcios, conscientes disso, transformavam cada instante da vida em um ato de adoração silenciosa, mas profunda, ao mistério do divino. No Egito Antigo, a fé não estava apenas nos templos, nem nas grandes cerimônias. Ela vivia nas pequenas coisas, nos objetos que as pessoas carregavam consigo, nos símbolos gravados nas paredes, nas palavras murmuradas em silêncio. Cada egípcio, do faraó ao camponês, trazia um elo pessoal com o divino, algo que o acompanhava em cada passo. Essa relação íntima se expressava nos amuletos, nas orações particulares e na força invisível chamada Reka, a energia sagrada que permeava todas as coisas. O Reka era o princípio da magia egípcia, mas não uma magia como entendemos hoje, feita de truques ou encantamentos. Para os egípcios, o Reka era a própria essência da criação, o poder que os deuses usaram para dar forma ao mundo. Era uma força natural e espiritual ao mesmo tempo, um dom que permitia à humanidade participar da obra divina.
Usar o Reca não era um ato de rebeldia contra os deuses, mas de comunhão com eles. Era como tocar a corrente invisível que ligava o céu e a terra. Essa energia se manifestava através de palavras, gestos e símbolos. Cada oração pronunciada, cada sinal esculpido em pedra ou desenhado em papiro, carregava o poder de influenciar o mundo espiritual. Por isso, as palavras tinham um peso imenso. Quando um sacerdote recitava um hino ou uma mãe sussurrava uma bênção sobre o filho, acreditava-se que o próprio universo se movia para responder. A magia estava presente no cotidiano, no modo de se proteger, de curar, de agradecer e até de amar. Entre os símbolos mais poderosos, nenhum era mais conhecido que o olho de Horus, ou Udjat. Ele representava a visão divina, a restauração e a proteção. Segundo o mito, Horus perdeu o olho em uma batalha contra Seth, o deus do caos, e o teve restaurado por Thoth, o deus da sabedoria. Por isso, o olho simbolizava a cura e o retorno à ordem. Os egípcios acreditavam que usar esse amuleto afastava o mal e trazia equilíbrio à vida. O Udjat podia ser visto em joias, estátuas, paredes e até nos sarcófagos, vigiando o corpo dos mortos e guiando a alma em segurança pelo além. Outro símbolo essencial era o Ankh, a cruz ansata, um laço oval sobre uma haste em forma de T. Ele representava a vida eterna, o sopro vital que os deuses concediam aos mortais. Nas pinturas, é comum ver os deuses segurando o Ankh diante do rosto dos faraós, como se estivessem oferecendo o próprio ar da existência. Para o povo, carregar um Ankh em colares ou amuletos era uma forma de manter viva essa energia divina dentro de si. Era o lembrete de que a vida, em todas as suas formas, era sagrada e contínua. Havia também o escaravelho, talvez o amuleto mais popular de todos. Inspirado no besouro sagrado que empurrava bolas de esterco no deserto, ele simbolizava o ciclo do renascimento. Os egípcios observavam esse pequeno inseto e viam nele um reflexo do deus Khepri, que fazia o sol rolar pelo céu todos os dias. Assim como o besouro empurrava sua esfera de vida, Khepri empurrava o sol, renovando o mundo. Usar um escaravelho era um ato de fé no renascimento, da manhã, da esperança, da alma. Muitos eram gravados com orações e colocados sobre o coração dos mortos, para garantir que no julgamento final o coração fosse leve e sincero. Mas os amuletos não eram apenas objetos de proteção, eram canais de energia. Cada um era feito com rituais específicos, banhados em orações e dedicados a deuses particulares. As cores também tinham poder. O verde representava a regeneração, o azul, a eternidade, o vermelho, a força vital. Um simples colar podia ser, portanto, um mapa espiritual, um escudo e uma prece silenciosa. A prática do Reca estava em todos os níveis da sociedade. Médicos o usavam em curas, recitando fórmulas que combinavam remédios e encantamentos. Mães o invocavam para afastar doenças das crianças. Agricultores traçavam símbolos na terra antes de plantar, pedindo fertilidade aos deuses. Os faraós, por sua vez, viam o Reca como parte de sua autoridade divina, um poder concedido para manter a ordem do mundo. Era a própria Maat em movimento, expressa na força das palavras e na intenção pura do coração. Os papiros mágicos preservavam centenas de encantamentos, mas muitos deles não buscavam poder, e sim harmonia. Um pedido de amor, uma súplica por chuva, uma prece pela saúde de um familiar. Todos eram expressões do mesmo princípio, a confiança de que o divino habitava em tudo e que o ser humano podia dialogar com ele. Os templos possuíam câmaras secretas dedicadas ao estudo do Reca. Ali, sacerdotes e escribas aprendiam o significado oculto dos símbolos, o poder dos nomes divinos e a arte de canalizar a energia sagrada. Mas o verdadeiro segredo, diziam os antigos textos,
não estava nas fórmulas, e sim no coração de quem as pronunciava. O Reka só agia quando o espírito estava em sintonia com a Ma'at, quando a palavra era dita com verdade e intenção pura. Assim, entre pedras esculpidas e corações esperançosos, o Egito vivia envolto por uma magia silenciosa. O poder não vinha de fora, mas de dentro, da fé que via o mundo como um reflexo do divino. Para os egípcios, cada símbolo era uma ponte, cada amuleto um lembrete de que a vida e o espírito estavam unidos por fios invisíveis. E, mesmo após milênios, os olhos de Horus ainda parecem nos observar, lembrando que a verdadeira força espiritual é aquela que nasce do equilíbrio entre o homem e o sagrado. O Egito Antigo era uma terra em que a espiritualidade se expressava tanto no silêncio dos templos quanto na alegria das multidões. Se os rituais privados representavam o vínculo íntimo entre o homem e o divino, os grandes rituais públicos eram a celebração coletiva desse elo. Momentos em que toda a nação se unia em um só coração, pulsando ao ritmo dos tambores dos cantos e das preces. Nessas ocasiões, a fé deixava de ser uma experiência solitária e se transformava em um espetáculo de cor, som e movimento, em que até o vento parecia carregar o perfume do sagrado. Entre as festas mais grandiosas estava a festa de Opé, celebrada em Tebas. Durante esse evento, as estátuas dos deuses Amon, Mut e Khonsu eram levadas em procissão do templo de Karnak até o templo de Luxor, navegando pelo Nilo em embarcações decoradas com ouro, flores e tecidos coloridos. O povo se aglomerava nas margens do rio para ver os barcos sagrados passarem, gritando bênçãos e lançando pétalas sobre as águas. Era um momento em que o divino percorria o mundo dos homens, abençoando as terras e renovando as forças do faraó, que representava a ponte viva entre o céu e a terra. O ar dessas festividades era tomado por sons e aromas intensos. Tambores e flautas se misturavam ao riso das crianças e às preces dos anciãos. Mulheres dançavam em honra aos deuses, com pulseiras de ouro tilintando ao ritmo da música. Homens carregavam oferendas, cestos cheios de pães, frutas, lotos, vinho e incenso. Os sacerdotes, cobertos por túnicas brancas, entoavam cânticos enquanto o povo respondia em coro, num diálogo eterno entre o humano e o divino. Não havia distância entre o sagrado e o povo. Todos participavam, todos eram parte do mesmo rito cósmico. Outro evento fundamental era a festa do Nilo, a celebração da cheia anual que trazia vida e fertilidade às terras. Quando o rio começava a subir, os egípcios viam isso como o sorriso dos deuses. Diziam que as lágrimas de Ísis, derramadas pela perda de Osíris, caíam sobre a terra e faziam o Nilo transbordar, enchendo os campos de nutrientes. Em agradecimento, o povo realizava procissões nas margens, acendendo tochas e lançando pequenas barcas de oferendas nas águas, flores, perfumes e estatuetas em miniatura. O rio se tornava um espelho do céu, refletindo as chamas das lamparinas que flutuavam como estrelas líquidas. Durante essas celebrações, o Egito inteiro parecia respirar em uníssono. Era um espetáculo não apenas de fé, mas de renovação da esperança. Os agricultores viam na cheia do Nilo a promessa de fartura, os artesãos, a certeza de trabalho, as mães, a segurança de que seus filhos teriam alimento. A espiritualidade, nesses momentos, se confundia com a própria sobrevivência. Louvar o Nilo era louvar a vida. E o som das orações misturadas ao murmúrio das águas criava uma melodia que parecia ecoar pela eternidade. Havia também cerimônias dedicadas à renovação da vida e da realeza, como o festival Hebsed, uma das celebrações mais antigas do Egito. Realizada em homenagem ao faraó, simbolizava sua renovação física e espiritual após décadas de reinado.
O governante, vestido com trajes cerimoniais, corria em volta de um recinto sagrado, demonstrando sua vitalidade diante dos deuses e do povo. Era um ritual de poder e fé, um lembrete de que até mesmo o soberano precisava da bênção divina para continuar guiando o país. O povo, assistindo ao espetáculo, sentia-se parte desse ciclo, pois o vigor do faraó representava o vigor do Egito. Durante as grandes festas, as ruas se enchiam de mercados e músicos. Vendedores ofereciam amuletos, talismãs e pequenas figuras de barro com os rostos dos deuses. O cheiro de pão recém-assado, misturado ao incenso e ao vinho, criava uma atmosfera quase encantada. As dançarinas sagradas, chamadas de filhas do prazer de Hathor, moviam-se em gestos graciosos, representando o amor e a fertilidade. O riso, a música e a devoção se entrelaçavam como partes de uma mesma prece. Para os egípcios, celebrar também era orar, e o prazer de viver era em si uma oferenda aos deuses. Essas festas não se limitavam às grandes cidades. Em vilas e povoados distantes, o povo reproduzia suas próprias versões dos rituais. Um simples altar de pedra, um jarro de vinho, uma dança ao redor do fogo, tudo ganhava valor sagrado quando feito com fé. O Egito inteiro se transformava em um imenso templo, onde cada gesto era uma ponte entre o humano e o divino. No auge das celebrações, acreditava-se que as fronteiras entre os mundos se abriam. O sopro dos deuses podia ser sentido no vento quente, e os corações dos fiéis se enchiam de uma energia inexplicável. Havia lágrimas, risos, abraços e um profundo senso de pertencimento. O que começava como um ritual religioso tornava-se uma experiência de comunhão entre pessoas, natureza e deuses. E quando a noite caía sobre as margens do Nilo, o som dos tambores diminuía, mas a sensação de sagrado permanecia. As estrelas, refletidas nas águas, pareciam observar silenciosamente a humanidade que dançava em sua homenagem. Era o Egito em seu estado mais puro. Um povo que sabia celebrar a vida como um milagre, que via em cada festa uma oração viva, em cada canção uma oferenda. E mesmo depois que as chamas das tochas se apagavam, o espírito das celebrações continuava ardendo, não apenas nos templos, mas no coração de cada egípcio, como um eco eterno da fé que movia o mundo. Quando o sol começava a descer sobre o horizonte do deserto, tingindo o Nilo de vermelho e ouro, o Egito mergulhava em um momento de profunda reverência. O entardecer não era apenas o fim de um dia, era o instante em que o deus Ra iniciava sua jornada pelo Duat, o reino das sombras, enfrentando as forças do caos, para garantir que a luz renascesse na manhã seguinte. Enquanto o céu mudava de cor e o vento tornava-se mais frio, os egípcios se preparavam espiritualmente para o cair da noite. Era a hora das últimas orações, do agradecimento pelas bênçãos do dia e dos pedidos de proteção para as horas em que a escuridão reinaria. Nas casas simples e nos templos grandiosos, o mesmo gesto se repetia. Acendiam-se lamparinas, e o cheiro do óleo queimando misturava-se ao das flores e do incenso. As famílias reuniam-se em silêncio diante de seus pequenos altares. O pai ou a mãe pronunciava palavras de gratidão a Ra, pedindo que sua viagem pelo submundo fosse segura e que ele retornasse triunfante ao amanhecer. Pediam também a proteção de Anubis, guardião das passagens, e de Ísis, mãe compassiva que velava pelo sono dos vivos. Cada palavra tinha o peso da fé, e cada chama tremulante simbolizava a esperança de que a ordem, a Ma'at, permaneceria intacta durante a noite. O crepúsculo também trazia uma sensação de introspecção. O ruído das ruas diminuía, o trabalho cessava e o Nilo se tornava um espelho tranquilo, refletindo as últimas cores do sol.
Muitos acreditavam que esse era o momento em que o mundo dos vivos e o dos espíritos se aproximavam. As orações noturnas serviam não apenas para buscar proteção, mas para reafirmar a conexão com os ancestrais, aqueles que haviam completado a jornada para o além e agora observavam seus descendentes com olhos eternos. A noite, no imaginário egípcio, era tanto mistério quanto renovação. Quando Ra mergulhava nas águas do oeste, ele não morria. Ele atravessava o submundo em uma barca dourada, enfrentando serpentes e demônios que representavam o caos primordial. Cada estrela que surgia no céu era vista como um espírito protetor, e a lua como o olho vigilante de Horus, iluminando o caminho do Deus do Sol. Assim, enquanto o mundo mergulhava na escuridão, havia a certeza de que a batalha pela luz estava sendo travada. A fé do povo sustentava o ciclo cósmico. Acreditava-se que, ao rezar, o homem ajudava Ra em sua travessia, mantendo vivo o equilíbrio do universo. Nas vilas do interior, o entardecer era também um momento de partilha. As famílias comiam juntas, agradecendo aos deuses pela comida e pela saúde. Antes de dormir, deixavam pequenas oferendas, um pedaço de pão, um pouco de leite ou vinho, para os espíritos benevolentes que circulavam à noite. Acreditava-se que esses gestos simples fortaleciam a proteção da casa. Mesmo no descanso, o Egito permanecia desperto em oração, guardando a fé como quem guarda uma chama contra o vento. Mas o cair da noite também evocava um pensamento mais profundo, o da morte, não como fim, mas como o grande entardecer da existência. Para os egípcios, morrer era atravessar o mesmo caminho que Ra percorria todas as noites. A alma deixava o corpo e navegava pelo Duat, enfrentando provações até alcançar o julgamento final diante de Osíris. Ali, o coração do morto era colocado em uma balança, contrabalançado pela pena de Maat. Se o coração fosse leve, símbolo de uma vida justa e verdadeira, a alma era acolhida no campo de juncos, um paraíso de paz e abundância. Se fosse pesado, seria devorado por Amite, a devoradora dos corações impuros. Essa visão transformava completamente o sentido da vida. Viver com virtude, agir com justiça e respeitar a ordem cósmica não eram apenas deveres morais, mas garantias de eternidade. O Egito não temia a morte. Ele a compreendia como uma passagem, um pôr do sol que precede outro amanhecer em um plano mais luminoso. Cada ritual, cada oração, cada oferenda era uma preparação para essa travessia inevitável, uma forma de manter o coração leve e a alma pronta para seguir o caminho das estrelas. Nos templos funerários, sacerdotes recitavam os textos do Livro dos Mortos, que não era um tratado de luto, mas um guia de renascimento. Suas palavras ensinavam a alma a reconhecer os portais do Duat, a invocar os deuses certos e a recordar sua verdadeira natureza divina. A morte, assim, tornava-se um retorno, um reencontro com o princípio criador, uma continuação da jornada espiritual que começava com o primeiro nascer do sol. Enquanto o silêncio da noite se espalhava sobre o deserto, os egípcios olhavam para as estrelas e viam nelas os rostos daqueles que amaram. Acreditavam que os mortos se tornavam parte da abóbada celeste, iluminando o caminho dos vivos. O céu não era distante, era a morada dos ancestrais, o espelho da eternidade. Assim, o entardecer espiritual do Egito era ao mesmo tempo despedida e promessa. Despedida da luz que se recolhia, promessa de que ela voltaria. Porque para quem vive de acordo com Maat, nada realmente termina. O sol sempre renasce, o rio sempre retorna, e a alma sempre encontra o caminho de volta para casa. O Egito adormecia, mas nunca em trevas. Adormecia em fé, guardado pela certeza de que, ao amanhecer, Ra voltaria a surgir sobre o horizonte, e com ele a vida recomeçaria dourada, eterna e sagrada.
O primeiro brilho do amanhecer volta a tocar as margens do Nilo. As sombras se dissolvem lentamente e o ouro do sol desperta as pedras antigas, os campos verdes e as almas adormecidas. O ciclo se completa mais uma vez. Ra venceu o caos, renasceu do horizonte oriental, e com ele o Egito renasce também. O mundo respira aliviado. E o povo que orou durante a noite abre as janelas, ergue os olhos e agradece silenciosamente pela vitória da luz. Assim começava, todos os dias, a eternidade egípcia. O despertar era mais do que um hábito, era um milagre cotidiano. O sol, surgindo em sua barca dourada, não iluminava apenas as cidades e os campos, mas também os corações. Cada raio trazia a certeza de que o universo ainda estava em harmonia, que Maat continuava intacta, sustentando o delicado equilíbrio entre deuses e homens. O som dos pássaros, o farfalhar das palmeiras, o murmúrio do Nilo, tudo parecia participar desse hino à renovação. O Egito era um povo que via o sagrado em cada detalhe, que transformava o simples ato de existir em uma oferenda. Nas vilas, mães lavavam o rosto das crianças com a água do rio, sussurrando preces antigas. Agricultores se curvavam diante do sol, agradecendo pela vida e pela terra fértil. Sacerdotes abriam as portas dos templos, banhados pela luz dourada, e voltavam a vestir as estátuas dos deuses com perfumes e flores. A vida retomava seu ritmo, o mesmo que vinha se repetindo há milênios, como uma canção sem fim. A fé não se perdia com o tempo. Ela se renovava a cada amanhecer, como o próprio sol que voltava a brilhar sobre as areias eternas. Mas o verdadeiro templo do Egito não era feito apenas de pedra e ouro. Ele existia no gesto do camponês que dividia o pão, na mulher que cuidava da casa como quem honra o lar dos deuses, no escriba que desenhava as palavras com devoção. A espiritualidade egípcia não vivia apenas nos altares, ela estava nas mãos, nos olhos, nas intenções. O divino morava no cotidiano, ser justo, respeitar a natureza, agir com bondade. Tudo isso era servir a Maat. Por isso, os egípcios não precisavam ver os deuses para acreditar neles. Sentiam sua presença na ordem do mundo, na regularidade das estações, no fluir do Nilo e no calor que devolvia a vida à terra. Cada manhã era uma renovação da aliança entre o homem e o cosmos. E mesmo quando a vida trazia dificuldades, a seca, a fome, a doença, havia a certeza de que o equilíbrio voltaria. Porque a fé, para eles, não era um refúgio do medo, mas uma força de continuidade. Nos templos, os sacerdotes continuavam o ciclo sagrado. A lavagem das estátuas, os cânticos matinais, as oferendas de pão, vinho e flores. Essas cerimônias não eram apenas tradições religiosas, mas expressões de uma profunda compreensão da vida. O Egito sabia que o mundo era frágil e que cada gesto humano contribuía para mantê-lo em harmonia. Os rituais diários eram a lembrança constante de que a luz depende da devoção e que a ordem do universo nasce do cuidado. E quando o sol subia alto, o país inteiro se iluminava em comunhão. O trabalhador sob o calor intenso, o artesão em sua oficina, o escriba diante dos rolos de papiro, todos eram parte de um mesmo coro silencioso. Cada um, à sua maneira, mantinha viva a teia invisível que ligava a humanidade ao divino. A espiritualidade egípcia era, acima de tudo, um modo de viver, uma maneira de reconhecer que tudo o que existe tem alma e que a vida, em si, é o maior dos templos. Os séculos se passaram, os impérios se ergueram e caíram, mas o espírito do Egito continua ecoando. As pirâmides, os templos e as tumbas permanecem como testemunhas de uma civilização que entendeu o valor do equilíbrio, da beleza e da fé. No silêncio das ruínas, ainda é possível sentir o mesmo vento que tocava os rostos dos antigos.
O mesmo sol que banhava os campos e fazia florescer o lótus, símbolo da criação. E talvez, em algum ponto do coração humano, essa antiga sabedoria ainda respire. Ainda buscamos o sentido, o equilíbrio, o contato com algo maior. Quando olhamos o nascer do sol, quando agradecemos pela vida, quando encontramos paz em um gesto de bondade, estamos repetindo sem perceber o ritual do Egito. Continuamos como eles, tentando manter viva a Ma'at dentro de nós, protegendo o que é sagrado em meio ao caos. O ciclo da luz e da sombra, da vida e da morte, da fé e do silêncio, tudo ainda se repete como sempre foi. O sol que nasce hoje é o mesmo que iluminou as margens do Nilo há milênios, o mesmo que guiou sacerdotes, reis e camponeses. E talvez seja isso que o Egito nos ensina, que o sagrado nunca desaparece, apenas muda de forma. Ele vive em cada amanhecer, em cada respiração, em cada gesto de gratidão. E assim, enquanto o sol se ergue mais uma vez sobre o deserto dourado, o ciclo recomeça. O Egito desperta, eterno, sob a luz de Ra. E nós, herdeiros de sua busca pela harmonia, seguimos também despertando, procurando no mundo e em nós mesmos o mesmo brilho divino que os antigos já viam no horizonte. Porque, no fundo, ainda somos todos filhos do mesmo sol.